Olá meninas! Então no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a tag 50 fatos sobre mim, que é uma tag que tá todo mundo pedindo pra eu responder e também é em especial pros 5.000 inscritos aqui do canal. Bom, então antes de tudo eu queria agradecer a todas vocês que vêm me acompanhando, muito obrigada pelo carinho, por tudo que vocês fazem comigo. Enfim, eu sempre falo isso, mas muito obrigada mesmo. Ah, e eu tô usando uma coroinha de flores que eu já ensinei aqui no canal pra vocês, então eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser aprender a fazer também. Quando eu era criança, eu tinha medo daqueles lava-jatos de carro, sabe? Aquele que tem aquele negocinho, o carro passava dentro. Eu tinha muito medo e eu começava a chorar desesperadamente e pedia pra sair do carro, porque parecia que aquele negocinho engolia o carro, então eu começava a chorar muito. Eu tenho aracnofobia, que pra quem não sabe é fobia de aracnídeos, que envolvem aranhas, escorpiões e esse tipo de bicho, e eu fico desesperada quando eu vejo algum. Eu passo muito mal mesmo que seja aquelas aranhas de poeira, eu não consigo nem ver em filme, que eu já tenho pesadelo, eu acordo desesperada. Então eu tenho aracnofobia séria mesmo, não é brincadeira, eu tenho isso desde criancinha por um trauma que eu sofri na casa da minha avó. Então, se fala de aranha pra mim, eu já morro de medo. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, o apartamento aqui ao lado do meu pegou fogo e eu tava lá embaixo na portaria. E quando eu olhei pra cima pra ver o fogo, eu fui chegando pra trás pra ver o fogo assim e eu queimei a minha perna no cano da moto. A moto tinha acabado de estacionar e daí eu queimei a perna e doeu muito. Eu acho que foi a dor mais séria que eu já senti, mas aí não ficou nenhuma marca nem nada, mas acho que foi a pior dor que eu já senti. Eu sou muito perfeccionista, mas isso não é uma qualidade, isso é um defeito. Porque às vezes eu brigo com as pessoas, eu xingo as pessoas, eu magoo as pessoas porque eu quero tudo perfeito. Envolve organização, envolve limpeza, envolve material escolar, envolve tudo, a vida em geral. Eu sou muito perfeccionista. Eu já usei aparelho móvel, depois eu usei aparelho fixo e agora eu tirei o aparelho fixo e tô usando o aparelho móvel de novo. Eu sou libriana e isso implica dizer que eu sou muito indecisa em tudo, em qualquer situação. Desde escolher entre duas roupas a escolher opções e coisas que eu tenho que fazer. Eu sou muito indecisa, pra tudo eu sou muito indecisa e isso é horrível. Eu sofro muito com a indecisão. Eu amo cantar, eu não canto bem, mas eu gosto de cantar. Porque a minha mãe é cantora, a minha família gosta muito de música, meu irmão toca vários instrumentos, então eu meio que cresci nesse ambiente musical, então eu gosto muito de música, de cantar, enfim. Uma vez eu fui desfilar no desfile do dia 7 de setembro, que aqui na minha cidade sempre tem desfile, que a gente passa pela principal avenida desfilando e tal. E eu ia fazer baliza, que é aquelas dancinhas, aquelas bailarinas que você pega a fita, você pega o bambolê e tal. Só que deu uma inflamação no meu calcanhar e eu não pude dançar. Essa inflamação eu tive que engessar o pé, tive que ficar um mês. Só que eu queria tanto desfilar que eu tirei antes o gesso pra eu ir fazer a baliza. E depois o que aconteceu? O problema no calcanhar voltou de novo. Quando eu fiz 15 anos, eu não fiz festa, eu preferi viagem, mas eu não fui pra Disney como a maioria das meninas escolhem ir. Eu fui pra Europa e eu não me arrependo de ter ido, eu gostei muito mais do que se eu tivesse ido pra Disney. Desde pequena eu sempre gostei de carros, eu sempre gostei de carro, eu brincava de carrinho com meu primo, eu sempre gostei de carro. E quando eu era pequenininha, eu sentava no colo do meu pai de noite assim, que não tinha muita polícia, e eu dirigia no volante e tal. Era muito legal, eu sempre gostei de dirigir. Quando eu fico muito estressada ou muito cansada por conta da escola e tudo mais, eu acabo tendo muita afta, então eu tenho meio que afta emocional. Sempre quando eu estresso com alguma coisa, ou quando eu fico muito cansada, sabe? Quando tem muita coisa pra fazer, sempre dá uma afta chata na minha boca e me incomoda a semana inteira. Então eu sempre tenho que controlar a minha emoção, eu tenho que controlar meu psicológico pra não estourar afta na minha boca. É horrível. Eu odeio aquelas pessoas que quando você tá olhando assim pro nada, pegam e fazem assim na sua cara. Eu odeio, me dá muita raiva. Se eu tô olhando pro nada sem piscar, me deixa. Eu sempre gostei de animais, muito mesmo. Mas eu tenho meio que um amor excessivo aos animais. Tem horas que eu fico mais triste quando um animal morre do que quando uma pessoa morre. E eu choro muito fácil por qualquer tipo de animal. Se eu ver uma formiga morrendo, eu vou chorar, eu juro. Eu choro muito fácil por qualquer tipo de animal. Eu não posso ver nada de cachorro na televisão, não posso ver filme de cachorro, eu não posso ver nada de animal, gente, porque eu começo a chorar. Quando eu vejo aqueles documentários de animal, de leão que mata boi, essas coisas assim,
Eu choro. Gente, eu tenho muita pena de animal, vocês têm noção. Independente se tá calor ou frio, eu só tomo banho quente, pelando. Eu odeio água gelada. Odeio. Sabe às vezes que você tá conversando com você mesmo, quando você, tipo, se xinga, tipo assim, nossa, que você é idiota, pra que você fez isso? Eu não falo comigo em português quando eu faço isso, eu falo comigo em inglês. Eu fico me xingando e conversando comigo em inglês. Nunca vomitei, nem passei mal, nem fiquei nem um pouco enjoada em viagem. Nenhuma. Nunca, nunca, nunca. Posso ler, posso jogar, posso fazer o que eu quiser. Não vou ficar enjoada, não vou vomitar, não vou fazer nada em viagem. Sou super tranquila pra viajar. Uma vez, quando eu era pequena, eu cortei a minha sobrancelha. Não sei porquê. Eu simplesmente peguei a tesoura e arranquei a minha sobrancelha inteira. E hoje em dia, essa sobrancelha aqui é diferente dessa, porque ficou falha, ficou um monte de falha na minha sobrancelha. Não me perguntem porquê, também não faço ideia. Só sei que me deu vontade de pegar a tesoura e arrancar minha sobrancelha. Eu também tenho fobia de ralo de piscina. Eu sou muito estranha, gente. Eu não consigo, tipo assim, tem a piscina. Se tiver o ralo aqui, eu só vou nadar nessa parte. Eu nem me meto no outro lado da piscina que tem o ralo. Odeio ralo de piscina. Não sei se é porque dizem que a pessoa já perdeu membros, porque o ralo sugou. Não sei o que acontece. Só sei que eu não consigo nem olhar pro ralo, porque eu já fico muito nervosa. Eu tenho medo, eu não gosto da sensação de ter um ralo na piscina. Não gosto, odeio ralo. Eu odeio atravessar a rua. Eu odeio atravessar a rua. Se eu pudesse escolher uma coisa pra mudar na minha cidade, seria colocar aquelas pontes que atravessam a rua, sabe? As avenidas maiores, que tem aquelas pontes pra você atravessar. Se eu pudesse, colocar assim toda a rua da minha cidade. Porque eu odeio atravessar a rua, gente. Eu tenho muito nervoso, eu não sei atravessar a rua. Eu sempre quase morro atropelada. Eu odeio atravessar a rua. Eu amo Coca-Cola, mas eu prefiro Coca-Cola sem gás do que com gás. Eu sou muito elástica, eu sempre fui muito elástica. Porque eu sempre fiz dança, então eu sempre fui muito elástica. Eu consigo colocar pé na cabeça. Tudo isso que vocês imaginam que uma pessoa elástica consegue fazer, eu consigo fazer. Até hoje. Eu morro de medo de escuro. Gente, eu tenho muito medo de escuro mesmo. Eu não consigo dormir no escuro. Quando eu vou dormir na casa de alguém, eu sempre tenho que pedir pra deixar uma luz acesa, porque senão eu vou ficar acordada a noite inteira e me dá vontade de chorar quando eu tô no escuro. Eu não consigo. Quando acaba a luz, nossa, eu fico desesperada. Eu tenho sonambulismo. Até hoje, eu sempre fui sonâmbula. Eu converso de noite, eu levanto, eu faço as coisas, mas eu sempre fui muito sonâmbula, eu sempre tive o sono muito agitado, até hoje. Quando eu era criancinha, eu gostava de brincar com a minha prima, que eu era estrangeira, e daí eu começava a falar em língua estrangeira com ela, para as pessoas olharem pra gente e pensarem que a gente é estrangeira. Só que, lógico que não dava certo, né, gente? Coisa mais idiota do mundo. Eu nunca durmo com os pés descobertos, nem sem meia. Eu tenho, pode estar calor, pode estar frio, pode estar o que quiser. Eu sempre vou dormir com meia e com o pé coberto, sabe? Quando você coloca o cobertor, tem o seu pé, daí você cobre com o cobertor assim. Como vocês sabem, eu sou viciada em coruja. Eu tenho muita coisinha de coruja. Mesmo antes dessa faminha de modinha de coruja, eu sempre gostei muito de coruja. Só que ano passado eu ia comprar uma coruja de verdade. Uma coruja mesmo. Tem um lugar que você compra corujas de verdade autorizadas pelo IBAMA e eu ia comprar uma coruja. Mas ela é meio cara e tem que ter um cuidado muito específico com corujas porque elas são animais silvestres, então é muito complicado. E eu desisti porque eu descobri que uma coruja precisa se alimentar de animais vivos, então eu ia ter que comprar pequenos ratinhos para dar para ela todo dia. E como eu não consigo ver nada morrendo, eu não ia aguentar ter que dar um rato pra ela comer. Então eu desisti completamente da ideia de ter uma coruja. Eu sou viciada em filme de terror. Eu amo filme de terror, mas eu cago de medo de filme de terror, gente, vocês têm noção. Eu sou toda animada pra ver filme de terror, mas depois que acaba o filme, eu não consigo nem ir no banheiro sozinha, porque eu sou muito medrosa. Minha religião, pra quem pergunta, é espírita. Eu já fiz balé, jazz e sapateado, tudo junto. Mas aí quando chegou na 8ª série, eu desisti de tudo, porque os estudos estavam tomando muito meu tempo e dançar também tomava, tipo, quase minha semana inteira, então eu tinha que escolher entre um e entre outro, e lógico, eu escolhi os estudos. Eu nunca quebrei nada do meu corpo, nada mesmo. A única coisa que aconteceu comigo foi a inflamação no tendão, que eu tive que engessar o pé, mas fora isso, nunca quebrei nada. Falando em quebrar, uma vez, quando eu era bebezinha, o meu irmão deslocou o meu braço. Eu não lembro disso porque era bem pequenininha, mas de acordo com os meus pais e com a história dele, eu ia cair e daí ele foi me segurar pra eu não cair e daí meu braço saiu do lugar, assim. Mas eu não lembro disso porque eu era bem pequenininha. Eu falo espanhol e inglês fluentemente.
E também já fiz francês, mas eu não terminei o curso porque eu tinha muita coisa pra estudar e eu tava fazendo inglês e espanhol também, então acabou que com inglês e espanhol começou a confundir minha cabeça, então eu tive que parar. Só que até hoje eu não consegui voltar por falta de tempo, mas ano que vem eu tô querendo muito voltar a fazer francês. Eu adoro desenhar, mas eu não tenho capacidade nenhuma pra desenhar. Mas mesmo assim eu sempre tento fazer um rabisquinho ou outro, porque eu não tenho capacidade de ficar escrevendo em diário, eu não consigo escrever todo dia no diário. Então eu prefiro desenhar, sempre quando eu quero me expressar eu desenho nesse Moleskine, que é um diário ilustrado. E é isso, mas desenhar mesmo, eu não sei desenhar, mas eu gosto bastante de desenhar. Eu falo muito, gente. Não é tipo de falar assim pra vocês no vídeo. Eu converso muito, eu não consigo ficar em silêncio. Eu acho que se eu morasse sozinha, eu ia morrer, eu ia me matar, porque eu odeio ficar sem falar, entendeu? Às vezes quando eu tô sozinha em casa, eu converso comigo, mas eu tenho que falar. Eu não consigo ficar quieta, não consigo mesmo. Eu sou muito imperativa, eu tenho que conversar. E quando eu vou conversar com alguém com um assunto que eu gosto, eu nunca mais paro de falar. Eu falo demais. Eu amo assistir filme com a minha mãe. A gente sempre compra filme, aluga filme, assiste filme. A gente tá sempre assistindo, quase todo fim de semana a gente assiste filme. Principalmente de terror, porque eu e minha mãe e meu irmão aqui em casa, a gente ama filme de terror. Eu amo andar, viajar de carro, mas não é tipo viajar, é o fato de você estar dentro do carro e estar na estrada. Independente do quanto de tempo vai durar a viagem, eu amo ficar dentro do carro, gente. Às vezes do caminho da escola até minha casa, ou então, sei lá, de algum caminho muito curto entre dois lugares, eu durmo no carro. Eu amo andar de carro, gente. Eu amo, porque é uma coisa que me tranquiliza, sabe? Eu adoro andar de carro. Eu demoro muito pra dormir. Eu demoro em torno de uns 40 minutos pra conseguir pegar no sono. Eu deito na cama e fico lá girando, até conseguir dormir. Mas, quando eu consigo dormir, pra me acordar é impossível. Então, assim, nunca é fácil esse fato de eu dormir. É muito difícil de eu dormir e é muito difícil de eu acordar. Então, eu dormindo sou muito complicada. E eu não acordo com nenhum despertador. Nenhum mesmo. A pessoa tem que me sacudir até eu acordar. Eu toco teclado. Na verdade, eu queria tocar piano. Só que, primeiro que piano é uma coisa absurdamente cara pra você ter em casa. E segundo que não tem espaço aqui em casa pra eu guardar um piano. Então eu fiz teclado. E eu tenho um teclado. E eu amo tocar teclado. Eu tenho que dormir com a televisão ligada e o abajur aceso. No mínimo a televisão ligada. Ou o abajur aceso. Um dos dois, no mínimo. Mas totalmente no escuro, totalmente em silêncio, eu não consigo dormir. Eu sou muito noveleira, eu amo novela. Uma vez com a minha prima Maria Clara, que vocês já conhecem, a gente tava aqui na minha cidade e a gente foi no kart. E ela me atropelou com o kart, ela passou o kart, assim, o carro do kart mesmo, em cima do meu pé. E eu tenho uma marquinha até hoje no meu pé. Depois disso, tipo assim, cortou, né? E depois disso eu tenho a aflição de passar a mão nessa marquinha. Eu não consigo, tipo, passar a mão no meu pé, assim. Não sei porquê, me dá um arrepio quando eu passo a mão nessa marquinha, eu fico nervosa. Não consigo. Morro de nervoso, de sangue. Não é nojo, não é frescura, é tipo uma fobia mesmo. Eu já pensei em fazer veterinária, medicina veterinária, mas eu desisti porque eu não aguentaria ver os animais sofrendo, eu não aguentaria atender animais que estão quase morrendo. Eu acho que eu sofreria mais que o próprio animal, então eu tive que desistir da ideia. Eu sou viciada em The Sims, até hoje. Vocês sabem, né, gente? Eu amo The Sims, eu tenho todos os pacotes de expansões que lançam, porque eu sou viciada em The Sims. Muito, muito mesmo. Quando eu tinha até uns 12 anos, eu colecionava Polly. Eu sempre colecionei Polly. Eu era viciada em Polly. Eu não gostava de Barbie, não curtia Barbie, porque eu sempre gostei daquelas coisas de miniatura. Tudo que era pequeno e miniatura eu gostava. Então a Barbie era muito grande e eu gostava muito de Polly. Eu devo ter em torno de 45, 46 Pollys, porque eu era viciada em Polly. Eu gostava muito de Polly. Eu adoro abraço, gente. Nossa, eu amo abraçar as pessoas. Eu odeio inverno, odeio frio. Odeio. Eu prefiro verão. Eu prefiro passar calor do que passar frio. A única coisa boa do inverno pra mim é que as roupas são mais elegantes e mais bonitas e é gostoso dormir no edredom. Mas fora isso, eu acho que eu prefiro passar calor do que passar frio, de verdade. Eu odeio frio. Eu penso em seguir a carreira diplomática desde a sexta série. Eu sempre quis ser diplomata, sempre quis fazer relações internacionais. Até hoje, eu nunca mudei de ideia, nunca pensei sobre mudar de curso, porque eu sempre quis. E a última coisa é que eu odeio esse povo que você fala assim, sexta série, aí a pessoa corrige. Não é sexta série, é sétimo ano.
Gente, eu tenho muita raiva desse povo que me corrige a falar essas coisas. Pra mim é sexta série, é sétima série, é oitava série, é primeira série e ponto, final. Eu não consigo falar sexto ano, sétimo ano, eu não consigo, gente. Pra mim é série, série. Bom, meninas, foram esses os 50 fatos sobre mim. Foram as coisas mais curiosas que tem na minha vida que eu precisava contar pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dos 50 fatos sobre mim. Verem como eu sou louca e não sou normal, como vocês veem no vídeo. Eu sou muito doida, eu sou muito neurótica com várias coisas, né? Deu pra perceber. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelos 5.000 inscritos. Que esse canal cresça muito mais, que vocês conheçam muito mais coisas sobre mim. Então, muito obrigada mesmo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só se inscrever aqui embaixo. Se você gostou dos fatos, é só curtir o vídeo. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!